Olá, pessoal! Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre os teoremas de Silo. Eu trouxe ele num formato um pouquinho diferente, em formato de slides, porque eu achei que ia ficar um pouco mais dinâmico, já que eu quero falar sobre os 3 teoremas de Silo. Então, antes da gente começar a falar dos teoremas de Silo mesmo, eu quero relembrar o teorema de Lagrange. O teorema de Lagrange diz o seguinte: dado G um grupo finito e H um subgrupo de G, então a ordem de G é igual à ordem de H vezes o índice de H em G. Em particular, a ordem e o índice de H dividem a ordem de G. Então, o teorema de Lagrange nos diz que se a ordem de H é um dado n natural, então esse nzinho divide a ordem de G. Porém, a recíproca, em geral, não é verdadeira. Ou seja, se n é um divisor da ordem de G, isto não implica que existe um subgrupo H com a ordem de H igual a n. Por exemplo, a gente já estudou lá o grupo alternado A4, que tem ordem 12. Esse grupo não tem subgrupos de ordem 6, embora 6 seja um divisor de 12. Então, ok, a recíproca do teorema de Lagrange, no caso geral, não é verdadeira. Mas, então, o que vale? Né? É isso que essa é a questão, né? Se a recíproca não é válida, então o que vale? Nessa direção entram os teoremas de Silo, no sentido de responder essa questão. Então, a gente vai estudar o primeiro teorema de Silo. Seja P um número primo e G um grupo de ordem P na M vezes B. Esse B que apareceu aqui, ele não precisa ser primo, ele é um natural, a única condição é que o MDC entre P e B seja 1. Ou seja, eu estou pegando M, a maior potência possível de P na decomposição em fatores primos da ordem do grupo. Então, para cada nzinho intermediário ali entre 0 e m, incluindo 0 e incluindo m, existe um subgrupo de G, tal que a ordem dele é P na n. Esse teorema de Silo, a demonstração dele é por indução na ordem do grupo. E, basicamente, o que se usa é o teorema de Cauchy, que diz que, dado um grupo abeliano finito G, e P um número primo que divide a ordem de G, então existe um elementinho X de ordem P. E a demonstração também do teorema de Cauchy é por indução na ordem de G. Aqui a ideia do vídeo não é fazer a demonstração, e sim a gente entender o que os teoremas estão dizendo. Então, eu vou fazer um exemplo depois de aplicação do primeiro teorema de Silo, mas a gente precisa antes de 2 definições. A primeira definição, então, dado G um grupo finito, P1' e P na M a maior potência de P que divide a ordem de G, então, os subgrupos de G que têm ordem P na M são chamados de P subgrupos de Silo. Então, esse Mzinho aí que apareceu é o maior possível na decomposição de G em fatores primos. E a segunda definição é, dado P1', um grupo G no qual todo elemento de G tem a sua ordem igual a uma potência de P, é o que nós chamamos de P-grupo. Então, quando eu estiver fazendo referência a um P-grupo, significa que todos os elementos que estão neste grupo têm ordem igual a uma potência de P. Bem, então agora um exemplo de uma aplicação do primeiro teorema de Silo. Seja G um grupo, tal que a ordem de G é igual a 24. Então, a gente faz a decomposição em fatores primos. 24 se decompõe como 3 vezes 2 na 3. Então, pelo primeiro teorema de Silo, o que a gente pode garantir? Que G possui pelo menos um subgrupo de ordem 2, que eu estou falando aqui 2 na 1,
é uma potência do primo 2. 2 na 0 também, tá, gente? Só que 2 na 0 é 1, que seria o subgrupo neutro, né? Onde só tem o elemento neutro. Eu também posso garantir que existe um subgrupo de ordem 4, ó, pelo menos, né, um subgrupo de ordem 4, que é 2 na 2. Um subgrupo de ordem 8, que é 2 na 3. E agora, como 3 é a maior potência possível que apareceu na decomposição, esse subgrupo aí é o que a gente chama de 2 subgrupos de Silo. Não precisa ter um único subgrupo, dois subgrupos de Silo, tá? Poderia ter mais de um. E também posso garantir, ainda pelo primeiro teorema de Silo, que existe um subgrupo de ordem 3, que agora é 3 na 1, é a maior potência que apareceu na decomposição da ordem de G. Então, a gente chama esse subgrupo de 3 subgrupo de Silo. O que a gente não sabe é se existem exatamente um subgrupo de cada ou se existem pelo menos um de cada, porque o teorema nos garante a existência, mas não sabemos nada a respeito da quantidade. Então, nessa questão de saber quantos subgrupos de Silo, por exemplo, tem em um dado grupo, vem o segundo teorema de Silo. Então, o primeiro teorema fala da existência. Agora, o segundo teorema de Silo, entre outras informações, nos dá informação a respeito da quantidade. O segundo teorema de Silo diz o seguinte: seja G um grupo finito, P um número primo e NP o número de P subgrupos de Silo de G. Então, todos os P subgrupos de Silo de G são conjugados entre si. Ou seja, tem uma relação entre os P subgrupos de Silo de um dado grupo. Em particular, um P subgrupo de Silo S, ele é normal em G se e somente se for o único P subgrupo de Silo desse grupo. Ou seja, então, se existe somente um P subgrupo de Silo, a gente já sabe que ele é normal. Neste caso, S é um subgrupo característico de G. Isso significa que S é estabilizado por qualquer automorfismo de G, né? O que significa que sigma aplicado em S é igual a S para qualquer sigma automorfismo. Esse teorema também nos garante que se P é um P subgrupo de G, existe um P subgrupo de Silo, tal que P está contido nesse P subgrupo de Silo. Então, o item C, se S é um P subgrupo de Silo, a gente tem que o número de P subgrupos de Silo é exatamente o índice do normalizador de S em G. Então, a respeito do segundo teorema de Silo, ele nos diz que se S1 e S2 são dois P subgrupos de Silo, eles são conjugados. Ser conjugado significa que existe um Gzinho dentro do grupo G, tal que o S1 é igual ao G, S2, G inverso. Ou eu ainda poderia colocar, aqui eu escrevi o S1 em termos do S2, mas eu poderia escrever o S2 em termos do S1. Aqui não importa a ordem. Então, isso significa ser conjugado. Ou seja, todos os subgrupos de Silo têm essa relação entre eles, de conjugação. Se existe apenas um P subgrupo de Silo, lembra lá no item A ainda, na parte da normalidade. Ele diz que se existe apenas um P subgrupo de Silo, C somente C é normal. Então, uma ideia aqui da demonstração, para a gente entender o que isso significa. Se tem apenas um P subgrupo de Silo, então S tem que ser igual a G, S, G inverso, para todo Gzinho que está em G, porque se algum dessas conjugações aqui, G, S, G inverso, der qualquer coisa que seja diferente de S, isso vai ser um P subgrupo de Silo. Então, isso aqui sempre vai dar S, e, portanto, S é normal, que isso é uma das equivalências de subgrupo normal. Por outro lado, eu quero mostrar agora
que se é normal, então é o único P subgrupo de Sylow. Então, suponha que tenha dois. Sejam S1 e S2, dois subgrupos normais. Então, por ser normal, né, por definição, para todos G, Gzinho e Hzinho que estiverem em G, a gente tem que o S1 é um G, S1, G inverso, e o S2 é H, S2, H inverso. Só que a gente ainda tem a outra informação, porque se eles são dois P subgrupos de Sylow, eles são conjugados entre si. Então, existe aí um Lzinho dentro de G, tal que eu posso escrever o S1 como um conjugado de S2, escrevendo ele na forma L, S2, L inverso. Então, aí é só uma questão da gente fazer a substituição para provar que esses subgrupos são iguais. Escreve o S1 como um G, S1, G inverso. Agora, eu substituo o S1 na sua forma conjugada de S2, usando L, S2, L inverso. E agora, eu vou ter o GL operando de um lado, S2 e o GL inverso do lado direito. Só que S2 é normal e GL é um elemento de G. Então, para qualquer elemento de G que a gente faça essa composição, o elemento S2 e o inverso do elemento, isso sempre dá o S2. Então, esses subgrupos são iguais. Então, isso dá a unicidade. Se só tem um, é normal, e se é normal, só tem um. Ainda sobre o segundo teorema de Sylow. Se S é o único P subgrupo de Sylow de ordem P na M e sigma é um automorfismo de G. Bem, então, o automorfismo ele é um isomorfismo de G nele mesmo. Então, ele leva subgrupo em subgrupo. Mais ainda, ele pega um subgrupo de ordem P na M e leva em outro subgrupo de P na M. Só que, por hipótese, S é o único P subgrupo de Sylow. Então, ele é o único subgrupo de ordem P na M. Então, esse sigma tem que levar o S no próprio S. Ou seja, S é estável por qualquer automorfismo. Ou ainda, essa é a definição de ser subgrupo característico. Dizer que é estável por qualquer automorfismo é a mesma coisa que falar que S é um subgrupo característico. O normalizador de S em G é, por definição, tá, o conjunto dos elementos, os Gzinhos que estão em G, tais que GS G inverso dá o próprio S. Isso aqui é um subgrupo, tá? Não é difícil de provar. E mais ainda, ele é o maior subgrupo de G, no qual S é normal. Então, lembra que no terceiro item, ali no teorema, diz que o número de P subgrupos de Sylow é igual ao índice do normalizador de S em G. Então, isso aí segue do fato do conjunto de P subgrupos de Sylow ser igual ao conjunto de subgrupos conjugados de S, que é o que diz o primeiro item do teorema. E a cardinalidade do conjunto de subgrupos conjugados de S é o índice do normalizador de S em G. Isso tem uma demonstração, tá? Mas essa demonstração está na nossa bibliografia básica. Ali é o teorema 614. Se vocês quiserem dar uma olhada, é justamente isso que está dizendo ali, que tem uma bijeção entre órbita de um elemento e classes laterais do estabilizador. Então, ali mostra que a cardinalidade desse conjunto é justamente esse índice. O índice é a quantidade de classes laterais. E agora o terceiro teorema de Sylow. Ele diz que, dado P um número primo e G um grupo finito de ordem P na M vezes um certo natural B qualquer, né, desde que seja coprimo com P, então o MDC entre P e B seja 1, e seja NP o número de P subgrupos de Sylow de G.
Então, aqui a gente tem condições de aritmética modular a respeito desse número de P subgrupos de Sylow. Então, NP divide B e NP é congruente a 1 módulo P. Então, esse teorema ele é útil para a gente encontrar a quantidade de P subgrupos de Sylow. A existência é garantida pelo primeiro teorema. E agora, quantos tem? Bom, isso transforma o problema de achar o número de P subgrupos de Sylow em um problema de aritmética modular. O teorema em si ele é simples, tá? Às vezes as contas acabam não ficando tão simples, mas a caracterização é bem simples. Então, vamos ver um exemplo aí de aplicação dos 3 teoremas. Seja G um grupo, tal que a ordem de G é 255. Determine o número de P subgrupos de Sylow de G para cada P' na decomposição em fatores primos da ordem de G. Então, é claro que a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor isso em fatores primos. E aí, 255 é 3 vezes 5 vezes 17. Então, vamos começar determinando quem é o N17. Isso aí é um número de 17 subgrupos de Sylow. Pelo primeiro teorema de Sylow, existe pelo menos um, tá? Ele garante a existência. Então, agora a gente vai usar o terceiro teorema de Sylow para determinar a quantidade. Então, o terceiro teorema nos diz que o N17 divide 15, que é 3 vezes 5, é o complementar ali do 17 na decomposição. E que o N17 tem que ser congruente a 1 módulo 17. Bem, então, pela primeira relação, se o N17 divide o 15, a gente tem que olhar para os divisores de 15, que é 1, 3, 5 e 15. E agora a gente usa a segunda relação para determinar qual desses é o valor que serve. Então, pela segunda relação, 17 divide o N17 menos 1. Então, o que significa dizer que ele divide o N17 menos 1? Então, o N17 ou é 1, né, porque 17 divide 0, ou ele é 18, ou ele é 35, e aí a gente sempre está trabalhando numa coisa do tipo 17N mais 1. Então, dentre todas essas possibilidades, o único que serve é o valor 1. Então, o N17 é igual a 1. Quer dizer que só tem um 17 subgrupo de Sylow nesse grupo G. E que nós já sabemos que ele é normal pelo segundo teorema de Sylow. Então, vamos determinar agora o N3, que é o número de 3 subgrupos de Sylow. Então, pelo primeiro teorema de Sylow, tem pelo menos um, garante a existência. Agora, pelo terceiro, a gente filtra. N17 divide, o N3 divide 85, que é o complementar do 3 lá na decomposição em primos, que é 5 vezes 17. E também o N3 tem que ser congruente a 1 módulo 3. Então, da primeira relação, tá? A gente olha ali para os divisores de 85. Ou é o 1, ou é o 5, ou é o 17, ou é o 85. E pela segunda relação, o 3 divide o N3 menos 1. Então, o N3 aí está nesse conjunto, onde está o 1, o 4, o 7, etc., até chegar lá no 85, depois 88, e assim por diante. São coisas do tipo 3N mais 1. Então, dentro dessas possibilidades, ou o N3 é 1, ou o N3 é 85. Agora, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais para saber qual desses dois valores é o que nós estamos procurando, né? Qual dessas duas possibilidades é a verdadeira. Então tá, toma H, um 3 subgrupo de Sylow, e vamos denotar por N o único 17 subgrupo de Sylow que a gente já verificou anteriormente, que só existe um, e que agora eu estou chamando de N e que eu já sei que ele é normal. Então, pelo segundo teorema de Sylow, H é normal.
Ah, não, gente, N é normal, tá? Aqui N é normal e, portanto, o produto NH é subgrupo. Para que esse produto aqui de dois subgrupos seja um subgrupo, é suficiente que um deles seja normal. Não interessa qual deles, tá? Então, poderia ser o N ou poderia ser o H, mas é o N. Agora, como 13 e 17 são primos, então, todos os elementos que estão em N têm ordem 17, né? Menos o neutro, que o neutro tem ordem 1. E todos os elementos que estão em H, exceto o neutro, têm ordem 3. Então, quando a gente toma a intersecção do N com o H, só tem o neutro nessa intersecção. Então, a ordem de NH é a ordem de N vezes a ordem de H, e aí é só fazer o produto, né? 17 vezes 3, que dá 51. Então, observe que H, ele também é um subgrupo, ele é um subgrupo de G, mas também é um subgrupo de NH. Então, ele é um 3 subgrupo de Silo de NH. Seja N o número total desses 3 subgrupos de Silo. Então, eu vou aplicar novamente o terceiro teorema de Silo, restrito agora a NH. Então, N, pelo terceiro teorema de Silo, N divide 17 e N é congruente a 1 módulo 3. Notem que aqui é só o 17, porque é o complementar na decomposição de NH pela fatoração em números primos, tá? Que aí é só 3 vezes 17. Então, bom, mediante essas duas hipóteses, é claro que o único valor possível aqui para N é N igual a 1, porque ele tem que ser congruente a 1 módulo 3 e também tem que dividir 17. Então, desta forma, H é o único 3 subgrupo de Silo de NH. Então, pelo segundo teorema de Silo, é normal. Mas eu estou falando tudo normal em NH. Agora, para eu concluir, eu quero concluir em G, não em NH. Aí eu vou olhar para o normalizador. O normalizador, como eu comentei antes para vocês, ele é o maior subgrupo de G no qual H é normal. Então, se eu for olhar ali para o N3, pelo segundo teorema de Silo, o N3 é o índice do normalizador de H em G. Pelo teorema de Lagrange, esse índice aqui é a ordem de G pela ordem do normalizador. Só que o normalizador é maior, porque ele é o maior subgrupo no qual ele é normal. Então, quando a gente faz a divisão dessas ordens, isso aqui vai dar menor do que a ordem de G dividido pela ordem de NH. E isso aqui, por definição não, pelo teorema de Lagrange, é o índice de NH em G. Só que a gente já sabe que a ordem de G era 255 e que a ordem de NH é 51. Então, quando a gente faz essa divisão, isso aqui dá 5. Com essa informação, concluímos que o N3 tem que ser 1. Por quê? Porque lembra que o N3... Eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? O N3, ou ele era 1, ou ele era 85. Só que ele tem que ser menor do que 5. O N3 tem que ser menor ou igual a 5. Então, a única possibilidade possível é que ele seja 1. Tá? E aí, a gente respondeu a questão. Então, só tem 3 subgrupo de Silo neste grupo G. E agora, tá, pessoal, não vou repetir, porque é por um raciocínio absolutamente análogo, a gente pode mostrar que o N5 também é 1. Então, fica como exercício para vocês, tá? Repitam o raciocínio que eu fiz aqui para o N3 e mostrem que o N5 também tem que ser 1. Então, existe precisamente 5 subgrupo de Silo em G.